Bom, dando continuidade ao nosso vídeo anterior, quando eu estava falando a dificuldade que nós temos para mudar os nossos pensamentos, eu resolvi dar essa continuidade e abordar hoje um assunto muito importante, que são pensamentos estratégicos. Como organizar os pensamentos para obter sucesso em nossa vida? Isso é muito importante. Como nós podemos organizar os nossos pensamentos diariamente, aonde nós estejamos, nos relacionamentos que nós temos? Como que podemos organizar esses pensamentos? O pensamento, meus queridos, assim como a palavra, tem uma força extraordinária. Eu diria que nós somos guiados pelos nossos pensamentos e por aquilo também que nós falamos. É muito importante que saibamos que o que nós falamos, a nossa palavra e o nosso pensamento tem uma força fantástica, principalmente se for usado contra nós mesmos. Por quê? Nós sabemos que a melhora, ela vem de dentro. Assim como a cura para qualquer mal, ou a cura dos males, também vem de dentro. O terapeuta, quando trabalha, ele não trabalha de fora para dentro. Ele procura trabalhar fazendo com que a pessoa desperte para os seus melhores recursos internos para que possa resolver a sua vida, para que possa fazer da sua vida, vamos dizer, algo agradável. Então o terapeuta trabalha sempre com todo o conteúdo que a pessoa já tem, porque o terapeuta sabe que a cura, ela vem de dentro, ela não vem de fora. E nós sabemos também que é difícil a pessoa estar numa situação de mal-estar social, atravessando fases bastante, vamos dizer assim, pesadas em sua vida, e ela pensar positivamente. E isso nós já conversamos no vídeo anterior. É muito difícil, não é uma coisa fácil. Por quê? Porque você enfrenta uma realidade, algo que está diante dos seus olhos que você considera como real. Passar por uma dificuldade, ter alguém doente, problemas com filhos, problema com mulher, problema com marido, problema no emprego, problema de relacionamento com outras pessoas, problema com parentes. Então, é difícil você, de repente, numa situação em que você está tendo conflitos, você pensar positivamente. Mas não é impossível. Nós temos que treinar. O treinamento é tudo. Não se consegue alcançar uma mente próspera, uma mente, vamos dizer assim, com uma autodefesa psíquica de uma hora para outra. Nós temos que treinar, nós temos que buscar fixar isso em nossa mente, o pensamento cada vez mais dentro do contexto de positividade. E qual devem ser as nossas atitudes mentais? Uma pergunta. Qual as nossas atitudes mentais? Que tipo de pensamento nós podemos emitir? Bom, vocês me perguntariam, Liz, como eu posso pensar positivamente? Tem várias técnicas, mas uma delas que eu considero mais fácil, e cada um de nós pode aprender, e que eu utilizo na minha vida, é a seguinte: toda vez que eu sentir que um pensamento negativo veio à minha cabeça, eu dou uma parada nele. Tipo assim, eu congelo e troco por outro. Posso pensar numa coisa boa. Posso pensar em algo que me produziu muita satisfação. Então eu congelo e troco por uma coisa boa. Então isso é uma técnica para se pensar positivamente. Uma outra técnica também que nós fazemos dentro de um contexto de congelamento começou a sentir que você está indo por um pensamento negativo, você para aquele pensamento e lança um outro pensamento sobre aquilo. Tipo, por que eu estou pensando isso? O que eu vou ganhar com isso? Aonde eu vou chegar pensando dessa maneira? Você bloqueia naquele momento o pensamento negativo. Agora, para que isso possa acontecer, é preciso muita disciplina mental. Você não adquire isso de um dia para o outro, de uma noite para outra.
Né? Às vezes as pessoas elas acham que vou começar a fazer hoje e vai adquirir. Não, não vai. E por isso que muitas pessoas desistem, porque passam não, eu estou fazendo isso, não vai adiantar. Adianta sim, adianta. Agora, igual um jogador de futebol, igual a qualquer outro atleta, você tem que treinar muito para chegar mais ou menos dentro daquela capacidade que você precisa para poder emitir esse tipo de pensamento quando a negatividade chegar até você. Um segundo ponto é o medo. O medo, ele escraviza, ele nos escraviza. Então, jamais tenha medo de nada, jamais tenha medo de ninguém. O medo, ele vem a ser uma das causas maiores de nossas perturbações interiores. O medo gera insegurança, o medo gera uma expectativa de que tudo vai dar errado, o medo gera uma expectativa de que coisas ruins irão acontecer na nossa vida. Então, o terceiro ponto que nós vamos abordar é a sua confiança. A sua credibilidade é em você. Você tem que acreditar em você. Sentir medo é acreditar que as outras pessoas são muito mais poderosas do que você. Você sentir medo é acreditar que as outras pessoas são muito mais competentes do que você, são melhores do que você. Você deve pensar o seguinte: você não é melhor do que ninguém, você é apenas diferente. Como as pessoas também não são melhores do que você, elas são diferentes. Então não dê esse poder ao próximo. Né? É muito difícil você passar esse poder para a pessoa e se achar que você tem capacidade. Então, acredite em você. Outra coisa muito importante: não reclame, não se queixe, não se lamente. Sabe, não se sinta o coitadinho, aquela pessoa coitadinha, tadinho de mim, eu não mereço isso, agiram comigo com tanta injustiça, meu Deus do céu. Jamais faça isso. Quando você entra nesse processo, quando você reclama, você puxa para você tudo quanto é carga negativa. Através de onde? O que eu falei para vocês antes? A palavra tem poder. Através das suas próprias palavras. A maioria das coisas na vida, elas acabam dando errado. Por quê? Elas começam a se materializar quando nós nos lamentamos, quando nós reclamamos, quando nós nos sentimos péssimos. Então, temos que mudar a nossa verbalização. E mudando a verbalização, nós mudamos também os nossos pensamentos. A quarta questão são as pessoas que se culpam por qualquer coisa. Meu Deus do céu, qualquer coisa elas estão se culpando. Se chega no emprego, um colega ou uma colega não fala direito com ela, ela se culpa. Será que eu fiz alguma coisa errado? Né? Será que eu machuquei essa criatura? Ou seja, ela está sempre se culpando. Então, uma das coisas que você tem que fazer é tirar isso da sua vida. Tire a culpa da sua vida, porque a culpa é o único sentimento que não serve absolutamente para nada. Tanto que o alívio da culpa é eu sofrer. Como eu sofro. Né? Então, tinha uma pessoa que falava isso, né? Como eu sofro. Então, tire a culpa. Jamais se permita sentir essa sensação. Porque quando você se pune, você abre uma brecha gigantesca para que toda a negatividade chegue a você. E o que vai acontecer? Você vai cada vez mais para baixo. Então procure se sentir cada vez mais fortalecida, ao invés de se culpar.
Um outro tópico interessante é pessoas que deixam questões externas entrarem em sua vida. Problemas de outras pessoas que você puxa para dentro da sua vida. Isso vem através de quê? Olha, isso vem através de fofoca, isso vem através de observações maldosas, comentários maldosos, isso vem através de pessoas derrotistas que ficam te cercando, pessoas invejosas que ficam te cercando, gente deprimida, e isso é contagioso, isso pega. Então, procure ser atencioso para quem te dá atenção. Procure ser prestativo para quem é prestativo com você. Se aproxime de pessoas que possam te puxar para cima. Gente positiva, gente de alto astral, gente alegre, gente feliz. Então procure se aproximar dessas pessoas, porque essas pessoas, elas vão fortalecer você cada vez mais. Com o quê? Com a sua alegria, com a sua espontaneidade. São pessoas que falam de crescimento, são pessoas que falam de motivação, né? Então, procure sempre estar rodeado desse tipo de pessoa, porque essas pessoas, elas vão levá-lo cada vez mais a um estado de tranquilidade, de paz, de bem com a vida. É por aí. Outra questão. Procure ter um pavio mais longo. Não perder o controle com facilidade, não entrar em estresse com facilidade, procurar diferenciar na sua vida o que são coisas realmente que têm um peso maior e aquelas que têm menos importância, porque às vezes as pessoas se irritam por qualquer coisa, até por coisas pequenas, e nós sabemos que quando você se irrita, você está envenenando a si próprio. Você está envenenando a tua mente e você está levando um desequilíbrio ao seu corpo, que vai causar, com certeza, alguns problemas psicossomáticos. Então, procure conviver com serenidade, procure conviver com tranquilidade, e quando você sentir vontade de explodir, conte até 10, ou vá para dentro do quarto, esmurre o travesseiro, faça lá o que for, mas procure não se irritar a ponto de produzir danos ao seu organismo. Uma outra coisa, a nossa consciência, ela é uma coisa assim fantástica. Ela só serve para pequenas coisas. Você tem os 5 sentidos nela, ao qual você percebe o mundo, você lida com o mundo. Você tem uma noção de passado e você tem uma noção de futuro. Apenas isso. Mas, de qualquer forma, o teu amanhã, ele vai ser produzido a partir de hoje. Então você tem que prestar muito atenção no dia de hoje. O ansioso, ele vive no amanhã, e o depressivo, ele vive no passado. Então nós temos que viver no dia de hoje. Não temos que ser como o ansioso que vive no futuro, ou com medo, ou temendo alguma coisa, ou imaginando alguma coisa. Ou então o depressivo que vive no passado se lamentando, eu deveria ter feito assim, se eu soubesse não tinha feito. Não, nós temos que viver nessa faixa de tempo em que nós estamos agora, porque o amanhã ele será melhor ou pior, dependendo do que nós vamos fazer hoje. Então, você tem que aproveitar esse teu momento aqui e agora. Por quê? Nada se repete e tudo passa. Então, faça com que o seu dia valha a pena. Jamais invista tempo com milindre, com tristeza, com mágoa, com preocupações, porque esse tipo de sentimento só traz doença. Vai fazer você ficar doente. Então, nós temos que nos manter afastados deles. Esses foram os tópicos psíquicos. Agora nós vamos para os complementos externos. O que é que nós podemos fazer externamente para também nos ajudar a sair da negatividade? Beber muita água. Estar em contato com a água. Por quê? As pessoas não dão importância à água. Mas olhe bem,
3/4 do nosso corpo são feitos de água. Então nós somos água. Então nós temos que ter um contato com esse elemento mais predominante no nosso corpo. Então beba bastante água. Quando puder, vá à praia, vá à cachoeira, tome banho embaixo de chuveiro, né? Feche seus olhos, imagine que todas as coisas ruins que estão em você, o cansaço físico, seja mental, as suas perturbações estão indo embora junto com a água, quando ela está escorrendo pelo seu corpo, indo embora pelo ralo. Então aproveite cada momento da sua vida para utilizar o seu pensamento de forma a se livrar das coisas pesadas. E tomando banho é uma coisa maravilhosa, porque você fecha seus olhos, imagina que da mesma forma que a água está ali banhando o seu corpo, está levando embora todas as tensões, todas as preocupações, tudo aquilo que aborrece, todas as enfermidades, está indo embora pelo ralo, deixando você. Uma das coisas que eu aprendi há muito tempo e que a minha mãe me ensinou, ela dizia assim: meu filho, sempre que você puder, você procure andar um pouquinho descalço, seja sobre a grama, seja sobre o chão. Por quê? Os nossos calçados hoje, eles são feitos, se eu não me engano, na maioria, com sola de borracha. E nos isola da energia telúrica, a energia da Terra. Então, é importante que nós coloquemos os nossos pés no chão, para sentir a energia da Terra. Então, andar descalço um pouco é uma maravilha. Em casa, você também pode fazer massagem nos pés. Quem trabalha com reflexoterapia podal sabe a beleza que é, né? Fazer aquela massagem nos pés, né? E uma coisa muito importante que as pessoas esqueceram: quando você estiver com a gripe, quando você estiver com resfriado, uma das coisas maravilhosas que funciona até hoje é o chamado escaldapé. Como é que você faz? Uma bacia d'água bem quente, bem morna, você enfia os pés ali, abafa o corpo, é bater valer, é uma maravilha. Só que nós esquecemos isso. Uma outra coisa muito importante é você manter o contato com a natureza. Então, quanto mais você puder estar em contato com a natureza, melhor. Por quê? Porque isso funciona como relaxante natural. Quem tem facilidade de caminhar perto de onde tem bosque, serra, né? Poxa, que eu faça. Não deixe de fazer. É um relaxante fantástico. Você entrar em contato, respirar a natureza é um relaxante. Outra coisa muito boa é o quê? Música, meus queridos. Música. Procure ouvir música. Não só música. Eu, por exemplo, eu gosto de música de um extremo a outro. A única música que eu não gosto vocês sabem, um que roda por aí, né? Que o pessoal dança somente com uma parte do corpo. Né? Mas eu sou um amante de música. Uma música New Age, uma música bem tranquila, né? Isso leva você a estado de paz. Não digo que você vai ouvir só esse tipo de música, mas pelo menos reservar um espaço de tempo e deixar, né, esse espaço de tempo para esse tipo de música. Uma música New Age, uma música tranquila, uma música que vai abrindo seus canais de alegria, de felicidade, de emoção, de tranquilidade. Uma coisa também costuma afetar muitas pessoas, principalmente aquelas que viajam ao passado, é a questão da saudade. E a saudade, se você se entregar demais a ela, ela acaba te sufocando, né? Sufoca você. Então, jamais permita que a saudade ela tenha uma ação de sufocamento sobre você. Jamais permita que o teu dia a dia seja considerado como rotineiro. Não é. Nós é que consideramos, isso aqui é rotina. Não é. Se você for ver, existem notícias novas, você passa por pessoas novas na rua, você pega a condução, você faz isso, você faz aquilo. Então não existe rotina. Rotina é quando a pessoa ela não tem nenhuma satisfação, ela está insatisfeita com alguma coisa. Outra coisa, como eu já falei lá atrás, vença o seu medo, né? Jamais deixe o medo impedir de você fazer qualquer coisa que você queira, né? Então, liberte-se, solte-se. Sempre que você puder, livre-se
daquelas coisas que você faz costumeiramente, né? Vá dar uma saída para algum lugar, vá para um shopping, vá passear se você tiver condições, nem que seja um dia só que você faça isso, né? Mas vá conhecer novas pessoas, conhecer novos lugares. Por isso que os cursos são bons, né? As pessoas que fazem cursos, aí como tem amigos aí que vêm do Ceará, tem outros amigos que vêm de Mato Grosso. É claro que eles têm posses, às vezes, que dê condições a eles de fazerem isso, mas eles vão, né? Então vão, não tem tempo ruim. Eles viajam, vão fazer curso, conhecem novos companheiros, vão abrindo uma rede de colegas, uma rede de companheiros, e isso faz muito bem. Então, nós temos que viver enquanto temos vida. Então, procure gastar mais horas realizando as coisas da sua vida do que sonhando, do que viajando aqui na maionese, né? Faça o que você planeja, vá em busca daquilo que você quer, né? Viva! É melhor do que esperar. Porque, embora quem quase morre esteja vivo, quem vive já morreu, né? Ou, embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vivo já morreu, né? É mais ou menos por aí, né? O medo nos afasta da derrota.